Teve uma aula que eu dei, eu dou aula na Educaplay, né? Lembro demais que eu estava em Porto Alegre e era numa palestra corporativa e teve coffee break. Era um seminário de 8 horas que eu estava dando sobre inteligência emocional na gestão. No coffee break chegou uma mãe e fez, olha, eu queria me ajoelhar aqui. Disse, por quê? Para te agradecer. Eu disse, não, mas não se ajoelha? O que foi? É porque o meu filho estuda numa escola que adotou a Educa. E eu assisti uma aula sua falando sobre o encontro que você teve com a mãe cujo filho se suicidou e que você falou para ela da importância de observar os próprios filhos, e o celular ser fiscalizado, enfim. E eu sempre achei que eu era mãezinha moderna, que meu filho tinha liberdade, e você falou que privacidade só quem tem é quem paga as contas da casa e paga os boletos. Que privacidade é uma coisa que vai gradualmente dando para os filhos, não imediatamente. E que o que você chama de modernidade e liberdade de entregar para o seu filho um celular, o crime organizado do outro lado digital encara como uma oportunidade para destruí-lo. E aí, por causa desse vídeo seu, eu fui dormir angustiada e pela primeira vez eu esperei minha filha dormir e peguei o celular dela. E estava tudo planejado para ela se matar de manhã. E eu consegui abortar tudo isso. Nossa. E aí o meu Jaime estava comigo na palestra, aí Jaime olhava assim para mim, porque ela estava chorando e tal, e ele perguntava o quê? Daqui a pouco eu falo. Aí quando ele chegou, eu disse, Jaime, eu sei que a Educa é um negócio e que a gente tem que lucrar, mas cara, isso aqui não tem preço. Aí eu contei para ele, né? Essa é uma mãe que chegou pra gente para dizer isso, né? Teve uma criança que a gente tem um exercício para as crianças sobre a tartaruga, fica assim, aí chegou um pai, estressado, trânsito, o que é aí, pai? Pai, vem cá. Fica comigo no tapete. Faz a posição da tartaruga. O que é, filho? Vai, pai, faz. Respira, pai, respira. Aí o pai respirou. Passou, pai. Tá mais calmo? Tô. Onde é que você aprendeu isso? Na Educa. Aí o pai foi na escola. O que é Educa? Legal. Então são tantas historinhas lindas de crianças, de professores que criam. Crianças ensinando os pais. Os pais a se Agora, acalmar, puxa, que bacana. a entender as emoções, a saber Nomear. expressar, a nomear. Nomear, Dizer que essas coisas que mais ajudam, por exemplo, por que as crianças os adolescentes se cortam? Porque não consegue dizer o nome da dor que sente. É angústia, é medo, é inveja, é raiva, é trauma, é dor. Se eu não sei o nome, aquilo dói, eu vou e me corto. E, infelizmente, o que acontece se eu continuar me cortando sem nomear minhas emoções e sem ter apoio no meu ecossistema familiar para também me enxergar, porque está todo mundo sequestrado pelo celular? O olho no olho virou segundos, eu posso chegar a uma conclusão. Se cortar a minha pele para suplantar a minha dor não está sendo suficiente, só me resta uma opção. Destruir aquele que sente a dor. Em 30 segundos, vem uma ideação suicida. Meu Deus. E a gente hoje tem uma epidemia de suicídio infantil juvenil no mundo. E tá, isso tem Crescendo. No mundo inteiro. No mundo inteiro. E vocês entendem, vocês que são psicólogos, que isso muito se deve às redes sociais? É também uma variável importante e inegável, porque não é à toa Não que é há uma coincidência. coincidência entre o início do smartphone e redes sociais E esse aumento. e o aumento. Existem os desafios, né, que aparecem. Agora, Rossandro, eu trabalhei muito tempo com crianças. E o que eu percebia? Que os pais, eles terceirizam também, né, para o psicólogo. Né? E a gente faz um trabalho super bonito com as crianças. Chega em casa, desconstrói tudo. Né? Que recado você daria para os pais? Porque tem o pessoal da Educa, graças a Deus, né, que participam, e aqueles que não estão no Educa. Qual que seria a sua recomendação, o seu recado para eles? Filho dá muito trabalho. Você tem que escolher quando você quer ter trabalho. Se na infância, e você corrige, ou você se omite e tem trabalho para sempre. Para sempre. Sabe a coisa mais dolorosa que eu escutei em quase 20 anos de atendimento? Não foi, passei por abusos, não, porque a gente escuta feijão com arroz de consultório. Sim. Foi quando entrou um casal e disse assim, Rossandro, nós todos os dias rezamos para que nosso filho morra, porque nós não suportamos mais ele. Imagina, se você se mataria ou daria sua vida para salvar seu filho, que é o padrão. Meu Deus. E chega a esse ponto, implica dizer que você errou tanto e se omitiu tanto, que o filho que você não educou, ele cobra a conta se tornando seu algoz. Como se dissesse assim, você vai pagar por não me ter tornado um adulto.
O que que o Winnicott vai dizer? Grande psicanalista e pediatra inglês. Ele vai usar a palavra mãe, mas serve para pai e para mãe, né? Que uma mãe suficientemente boa é aquela que se torna desnecessária. Ou seja, porque eu te criei para autonomia. Se eu te tolhi, eu não te amei. Imagina o clássico da terapia. Você vai colocar refrigerante para um filho, aí os irmãos colocam um copo do lado para ver se está igual. Quem nunca passou por isso? Passou, né? Por que que a gente quer? A gente Igualdade, quer igualdade, cuidado no tratamento. Vamos um clássico. Ninguém pode ser mais importante do A que minha eu. mãe ama mais a minha irmã do que a minha, ou meu irmão mais do que a mim. Isso gera dor. Sério, dor. Gera trauma. Gera angústia. Mas eu perguntava muito comumente essa pessoa chegava no consultório, seja um homem ou uma mulher, como é que tá esse seu irmão ou essa sua irmã que sua mãe ou seu pai gostava mais? A pessoa fazia, você sabe que até hoje eu trabalho a minha mãe, né? Minha mãe, ela paga a escola dos meus sobrinhos, o plano de saúde da minha irmã, ela não para no emprego, usa o cartão da minha mãe e não paga, minha mãe liga para mim para reclamar da minha irmã, e quando eu falo dela, ela defende. Aí eu faço, aí eu saía como se fosse uma terapia de choque. Eu entendi. Sua mãe ama mais você do que sua irmã. Não, Mas eu tô há 6 meses te mostrando tudo que desde a infância até aqui mostra que ela ama. Não. Sua mãe tinha 2 filhas e ela escolheu quem eu vou destruir. E destruiu sua irmã. A pessoa parava assim, fazia Como assim? fazer uma ressignificação da vida toda. Meu Deus, eu escapei. E é uma verdade. É uma sacudida. Escapei. Você foi assim nela. Quer dizer que não doeu? Doeu muito. Cada exclusão, cada coisa que você deu para o outro, mas não deu para você, é muita dor, porque a exclusão é uma dor profunda na educação dos filhos. Mas no fundo, o destruído foi o outro, o mimado é o destruído. O objetivo da educação é a autonomia. Amar Você e dar conta autonomia. uma das histórias desse livro, posso mostrar, gente? Sim, Eu acho que é importante. 5 faces do perdão. As 5 faces do perdão. Você quer chorar, gente? Lê esse livro, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso, viu, Rossandro? Obrigada. Eu que agradeço. E você conta, né, num caso de um cara que ele é médico, né, cirurgião. Cirurgião. Você pode contar um pouquinho só? É, Que tem a ver pode. com isso que você Tem, está falando, tem, né? Eu acho bárbaro. Essas histórias aí, porque geralmente tem gente assim, porque esses psicólogos falam dos pacientes, isso não é antiético. Primeiro, a gente nunca usa os nomes originais. Sim. Segundo, a gente sempre pede autorização aos pacientes. Terceiro, eles se sentem honrados porque a história deles está sendo motivo de cura para inspirar outras pessoas. Claro. E quarto, especificamente nesse livro, nenhuma dessas histórias aconteceu exatamente assim. Ela é tipo o protótipo de um perdão sobre abuso. Um protótipo de perdão sobre traição no casamento. Então eu peguei e criei uma narrativa. Mas essa história aí, ela tem muito pé na realidade. Essas têm pé na realidade. De fato, era um cara que era um neurocirurgião, mas era uma pessoa muito infeliz. Porque ele sempre disse que o pai tratava melhor o irmão do que ele. Engraçado, porque aquela frase em inglês, never enough, nada é suficiente quando você tem uma dor, uma ferida da criança ferida, você pode alcançar, sabe, o ápice de um sucesso profissional, mas sua criança continua querendo o olhar do pai ou da mãe. Busca aprovação. Buscando aprovação. E aí, quando ele entendeu isso, depois de muita luta, ele entendeu que ele precisava buscar esse lugar. E aí eu falei para ele, seu pai com mais de 80 anos, não vai se dar para você chegar para ele e falar, você não me amou e me enferrou por causa disso. Não, mas o seu irmão é a pessoa com quem você tem que dialogar, porque no fundo vocês foram postos como inimigos por um adulto. E vocês podem, apaziguando entre vocês, curarem isso tudo. Né? E o irmão dele vivia, era o cara que tinha que dar certo, era o cara que tinha que ser médico, era o cara que, e no fundo ele se tornou médico. O irmão foi morar nos Estados Unidos, trabalhava na construção civil lá e trabalhava lavando cadáveres. E quando ele liga pro irmão, depois de um processo de perdão que a gente trabalhou na terapia, ele chamou o irmão para reconstruir a relação, sem cobrar nada do pai, porque não adiantava. Não se trata de, é bem Sartre, né? Não pergunta o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. Não adianta ficar cobrando. Tem que a gente olha assim, ó, gerações, né? Uma vez eu tenho 2 cursos, já que eu não atendo mais hoje, eu tenho uma empresa de cursos de desenvolvimento pessoal, né? Um curso é Aprendendo a Se Amar e Parar de Sabotar. E o outro é o Alma Leve, que é Aprendendo a Perdoar e Perdoar-se.
A gente já tem mais de 30 mil alunos em 32 países. E escuto muitas histórias dos alunos. E aí eu tava lá, uma aluna só reclamando, aí eu falei, mas é o seguinte, deixa eu explicar para você, uma das imersões que a gente tem com os alunos. Eu tava vendo assim, meus bisavós, eles são de uma geração que tinha uma missão só. Ela, qual? Na época dos meus bisavós, as pessoas tinham vários filhos, mas metade morria. Tipo, tinha 10, morria 5. Que dizia até assim, eu tive 10, mas 5 não vingou. Parecia planta. Até que alguém disse assim, é impossível que os pais tenham que enterrar 5 filhos. Triste, hein? É impossível permitir que essa dor continue. Então, uma geração inteira se comprometeu no mundo a meus filhos vão sobreviver. E você não pode esperar que esses pais falem sobre emoções, desabafem, discutem sua dor, olhem para seu silêncio, porque eles estão trabalhando feito uns condenados para fazer com que eles vivam. Pronto. Cumprir a missão. Perfeito. Vão ter trauma? Vai. Mas a missão era essa. Aí vem uma segunda geração dos meus avós, que foram esses filhos que sobreviveram e que não morreram de fome ou de uma doença qualquer que não tinha nenhum cuidado, e que dizem assim, não, mas os meus filhos, eles têm que se alfabetizarem, porque eu não quero que eles fiquem na roça, sol a sol como eu. Então essa geração foi para a enxada trabalhar, feito uns condenados para o filho ir para a escola. Não, para a escola. Para a escola. Meus pais dizem assim, não, meu filho tem que ser doutor. Meu filho tem que ir para a universidade, para ir onde eu não fui. E eles trabalharam feito uns condenados para que eu fizesse o que eles não fizeram, para eu andar por lugares onde eles não andaram, para alcançar lugares que eles não alcançaram por causa deles. Então, se você fica na cobrança do que não foi possível, você esquece de agradecer pelo que cada geração entregou e entender que o teu resultado é de todo esse afeto que vem antes. É toda essa ancestralidade. Essa ancestralidade que abre a picada. E essa importância. E que abre a picada assim, na mão. Sim. E asfalta e você reclama de um buraco. Exato. Rossandro, eu gostaria muito de citar aqui, até usando